Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria que aqui nos encontramos mais uma vez nesta sala virtual, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus, nós agradecemos pela vida e por todas as oportunidades que Ele nos oferta ao longo da nossa trajetória, na condição de suas criaturas imortais. Aos Espíritos amigos, agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A Jesus de Nazaré, agradecemos também pelo amparo, pela proteção, por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos nos seus evangelhos de amor. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo, mesmo à distância fisicamente, mas sempre nos reunimos aqui nesta mesma sala virtual, neste mesmo ambiente, para aprendermos um pouco mais acerca destes ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez e por isso agradecemos mais uma vez a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade nesta busca incessante por conhecê-lo, porque conforme Jesus nos disse, da necessidade de conhecermos a verdade é Deus. Então é por isso que estamos constantemente realizando esta busca para conhecermos a verdade que é Deus. Então, dando continuidade, dando sequência a esta busca através destes estudos, hoje aqui nos encontramos para estudarmos a questão de número 13 de O Livro dos Espíritos. Estudo que iniciamos recentemente e que hoje analisaremos aqui, conversaremos, estudaremos a questão de número 13, ainda na parte primeira, ou livro primeiro, no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, Atributos da Divindade, a última questão em que Kardec dedicou acerca deste assunto, atributos da divindade. Então aqui na questão de número 13, Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: quando dizemos que Deus é eterno, que Deus é infinito, que Deus é imutável, que Deus é imaterial, que Deus é único, também é onipotente, é onisciente, que Deus é soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então, este foi o questionamento de Kardec. Então ele quis saber dos espíritos amigos se quando nós fazemos ou se fizermos esta afirmativa de que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom, se com estas qualificações, com estas definições, com estes atributos, se nós temos uma ideia completa acerca de Deus. E aí os espíritos amigos responderam a Kardec, respondendo a todos nós da seguinte maneira: que do vosso ponto de vista, na sua visão limitada,
Sim, porque credes abranger tudo. Então eles responderam que, na nossa visão muito limitada, está correta fazer esta afirmativa. E aí eles acrescentam: sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então aqui eles lembram a Kardec e a todos nós que existem coisas no universo que mesmo a inteligência mais inteligente aqui da Terra, a inteligência mais desenvolvida aqui na Terra ou no plano espiritual, não tem condições de entender, porque elas estão acima dessas inteligências. E também que a nossa linguagem, o nosso vocabulário é muito limitado, ele é muito restrito para dar nome, para dar qualificações a isto. E ainda eles dizem que a razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo ou absoluto, todas estas perfeições, porquanto, se uma só lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Então aqui eles lembram a Kardec que a nossa razão tem que saber, nós temos que ter a consciência de que Deus deve possuir e possui estes atributos, estas perfeições no grau supremo, no infinito. Porque se uma perfeição só, se uma qualificação só lhe faltar ou se for limitada, ele não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer alteração, ou seja, de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então Deus, para ser Deus, precisa estar acima de tudo, precisa ter estas perfeições, e nós sabemos que as tem, que as possui no grau supremo, ao infinito. E aí Kardec acrescenta a esta resposta dos espíritos amigos, ele acrescenta as seguintes informações: que Deus realmente é eterno. Deus é eterno. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então aqui Kardec nos lembra que realmente Deus é eterno. Porque se ele não fosse eterno, se ele tivesse sido criado por alguém em algum momento, ele não seria Deus, mas sim aquele que o tivesse criado. E ainda ele diz que Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, às leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Então aqui ele nos lembra que realmente Deus é imutável e precisa ser imutável, porque se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Imaginemos as leis que regem o universo, se elas não fossem imutáveis. Sem sombra de dúvida que o nosso universo não seria harmônico, o nosso universo seria uma verdadeira bagunça. Então, realmente é e precisa ser e tem que ser assim, e é assim, imutável. Da mesma forma que é imaterial. Deus é imaterial, ou seja, ele não está sujeito às leis que regem a matéria.
Quer isto dizer, dizem os espíritos amigos, quando colocaram que Deus é imutável, quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Porque a matéria ela está sujeita à transformação e sofre transformações constantemente. Se Deus não fosse imaterial, ele sofreria estas alterações que a matéria sofre, as transformações. Aí ele não seria Deus. E ainda Kardec esclarece que em Deus sendo único, Deus realmente é único. Se Deus não fosse único, muitos deuses existiriam. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Também esclarece que Deus é onipotente, ou seja, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o poder absoluto, Deus é o poder supremo. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. Então aqui, sem sombra de dúvida, conforme Kardec esclarece, Deus é o onipotente, o todo-poderoso, porque ele cria, ele criou, ele continua criando todas as coisas. E ainda ele esclarece, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revelam assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então Deus é o soberanamente justo e bom, da mesma forma que Deus é onisciente, ou seja, sabe tudo, abarca todas as ciências. Então aqui, nesta questão de número 13, encontramos estas características, estes atributos de Deus, conforme Kardec elencou aqui no seu questionamento e esclarece na sequência que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, é único, é onipotente, é onisciente, é soberanamente justo e bom. Então aqui fechamos este parêntese com Kardec e os espíritos amigos na questão de número 13, para ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões acerca desta questão número 13 com o espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 1, capítulo de número 13, As Qualidades de Deus. Então aqui Miramês, comentando esta questão de número 13, ele começa da seguinte maneira, que as qualidades de Deus são marcadas pelas comparações pálidas, por não haver outras em que possamos nos apoiar. Então aqui ele fala que as qualidades de Deus que nós conhecemos ou que nós falamos são comparações pálidas, devido à pobreza da nossa linguagem, à pobreza do nosso vocabulário. E aí ele diz que sujeitamos o Senhor do universo, às nossas fracas deduções em confronto com os nossos dons, colocando o nosso Pai Celestial dotado das nossas faculdades altamente aprimorada, que Ele nos perdoe as comparações. Então aqui Miramês pede aqui um perdão a Deus por compararmos Deus a nós. E ainda ele diz que quando falamos que Deus é a suprema inteligência,
Prestemos atenção nestes esclarecimentos de Miramês, porque ele diz que quando nós falamos que Deus é a suprema inteligência, é porque não encontramos recursos na linguagem para destacá-lo de outra forma. Conforme está na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos, Deus, a suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas. Então aqui Miramês nos esclarece, nos informa que quando fazemos ou quando fizermos esta afirmação e constantemente estamos fazendo esta afirmativa de que Deus é a suprema inteligência, é porque não encontramos recursos na nossa linguagem para destacá-lo ou para defini-lo de uma forma melhor. Inteligência, acrescenta Miramês, inteligência e razão ainda são posses do espírito comum. O Criador está acima de todas as colocações humanas e mesmo espirituais do nosso plano. Então aqui ele nos afirma que Deus está acima de todas estas colocações, deduções humanas e espirituais. E ainda ele diz que quando falamos que Deus é amor, assim definiu João Evangelista acerca de Deus: meus filhinhos, Deus é amor. Então Miramês esclarece que quando nós falamos que Deus é amor, certamente estamos diminuindo o grande foco de luz que nos sustenta a todos. Então aqui ele nos informa que quando nós fazemos esta afirmativa de que Deus é amor, nós estamos diminuindo Deus. Porque Deus, conforme nos informa Miramês, é muito maior que isso. O amor é apenas um dos seus atributos. Então aqui Miramês nos esclarece que o amor é apenas um dos seus atributos. E ainda ele diz que ele é muito mais que o amor. Ele é, pois, o incomparável. Então aqui ele nos esclarece que quando nós usamos estas palavras para defini-lo, fazendo comparações, é devido à pobreza da nossa linguagem, porque ele é, pois, o incomparável. E ainda ele diz que a ansiedade dos homens em conhecer Deus, seus atributos, sua intimidade, é impulso dos primeiros passos da criatura na escola evolutiva. Isso vai se arrefecendo de acordo com a sequência do despertar espiritual. Então aqui ele nos fala acerca desta ansiedade, que mesmo inconscientemente todos nós possuímos esta ansiedade por conhecermos Deus e seus atributos, sua intimidade. E ainda ele diz, não que os espíritos percam a vontade de conhecê-lo, pelo contrário, o que perdem é o interesse de passar dos limites de suas forças. Não desejando contrariar as leis, cumprem os seus deveres e esperam a sábia vontade daquele que tudo conhece pela onisciência dos seus valores. Ou seja, Deus conhece, Deus detém todas as ciências que nós já conhecemos aqui na Terra e as que nós não conhecemos. E aí Miramês, nos seus esclarecimentos, seguindo adiante, nos informa que a magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo. Então a magnitude de Deus ofusca todas as luzes e a sua bondade inspira todas as bondades do universo, bem como diz Miramês que o seu amor alimenta todo o amor da criação. Então, o amor de Deus alimenta todo o amor da criação e o seu trabalho, o trabalho de Deus que é incessante, conforme nos informou também Jesus,
que eu trabalho, assim como o Pai trabalha até hoje, eu também preciso trabalhar, Jesus afirmou, e todos nós precisamos trabalhar. Então aqui ele diz que o seu trabalho, ou seja, o trabalho de Deus, é o exemplo. O trabalho de Deus é o exemplo que deveremos operar constantemente. Então, o trabalho de Deus, que é incessante, é o exemplo para todos nós de que nós precisamos também trabalhar constantemente. É muito bom, diz Miramês, é muito bom falar de Deus, pensar em Deus e, se for o caso, escrever sobre Deus, porque é neste ambiente que passamos a conhecê-lo melhor e respeitá-lo. Sem sombra de dúvida que é muito bom falar acerca de Deus, é muito bom pensar em Deus, escrever sobre Deus. E aqui ele fala que neste ambiente de falar de Deus, pensar, escrever sobre Deus, nós vamos avançando constantemente neste processo de conhecê-lo, bem como no processo de respeitá-lo condignamente. Enquanto assim agimos, estamos condicionando ideias elevadas acerca da sua inconfundível personalidade. Então aqui ele nos orienta, nos chama a atenção que é preciso que alimentemos constantemente em nós estas ideias elevadas, porque quando assim nós agimos, nós alimentamos esta ideia também inconfundível da sua personalidade. Este exercício desta busca incessante de conhecermos Deus, este exercício é de alto valor para a nossa integração com a divindade. Então aqui ele nos chama a atenção mais uma vez que é preciso esse trabalho constante de integração com Deus, pois se processa uma operação de seleção de valores nas nossas intimidades, como no íntimo de quem porventura nos ouvir ou ler. Então aqui ele nos fala que este processo constante, esse trabalho, esse estudo constante, esta integração vai se processando na nossa intimidade, até concluirmos esta integração com o Criador. E ainda ele diz que é tempo que o próprio tempo aperfeiçoará nas bênçãos do grande comandante ou do comandante maior. Então ele nos informa que é o tempo que o próprio tempo aperfeiçoará nas bênçãos deste tempo, nas bênçãos do comandante maior de todo o universo, que é Deus. E ainda ele diz que uma coisa falamos com muita alegria. Então aqui ele diz que existe uma coisa que ele fala com muita alegria, é que as sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências, na profundidade do nosso ser, e, se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-las crescerem para a fonte de onde vieram. Então aqui ele nos esclarece que estes atributos de Deus, todos que nós lemos aqui na questão de número 13, bem como aqueles outros, tantos outros que nós ainda não temos condições de compreender, todos eles estão gravados na nossa consciência, estão ali guardados na forma de semente, se encontram plantados em nossas consciências, na profundidade do nosso ser, e sem sombra de dúvida que a força do progresso se encarregará de despertar em nós
todos estes atributos. E ainda ele diz que ninguém foge desses caminhos delineados pela grande vida. Então aqui dá uma outra denominação a Deus, a grande vida, que ninguém foge desses caminhos delineados pela grande vida. A área da nossa liberdade é muito pequena para sabermos o que verdadeiramente precisamos. Tudo no universo obedece à vontade daquele que nos criou. Tudo vem dele e vai para o seu seio fecundo e celestial. Então, sem sombra de dúvida, conforme Miramês aqui nos informa, através desta afirmativa, que tudo obedece à vontade de Deus, tudo vem de Deus e tudo retorna para Deus. Quem deseja analisar, nos orienta aqui Miramês, que quem deseja ou quem desejar analisar a capacidade de Deus, observa a sua criação. Então, se queremos conhecer, através da análise, a capacidade de Deus, é preciso que observemos a sua criação. Observemos o universo, conforme ele nos diz aqui, observemos a sua criação, observemos a harmonia de todo o universo, que existe em todo o universo. Observemos a mecânica de todo o universo. Então, observemos a criação, a harmonia e a mecânica. Tudo é luz. Então, aqui Miramês nos informa que tudo é luz, inclusive nós, seres imortais, espíritos imortais, cada um de nós é um foco de luz. Neste momento, estamos ligados a este corpo físico, matéria mais bruta, matéria mais densa, mas é a luz que anima, que dá vida a este corpo físico, que é o espírito, que é um foco de luz. Então aqui ele nos chama a atenção acerca desta criação de Deus, esta harmonia, esta mecânica, porque tudo é luz na sua feição divina, mesmo o que pensamos ser treva, por nos faltarem dons desenvolvidos na busca da intimidade das coisas. E aí ele nos conclama da seguinte maneira, já quase encerrando as suas reflexões, Miramês nos conclama ou nos chama a atenção da seguinte maneira: ó homens, que caminhais conosco, se quereis viver felizes, se você quer viver feliz, se eu quero ou se eu quiser viver feliz, se nós queremos viver felizes, deixemos despertar as luzes que existem em nossos corações na conjuntura das vossas forças, agradecendo a divindade e tomando as mãos do Cristo, que ele vos libertará. Ó homens, que todos nós estamos realizando esta caminhada. Se queremos ser felizes, deixemos despertar em nós as luzes que existem em nossos corações, na conjuntura das nossas forças, agradecendo a Deus e tomando as mãos de Jesus, que ele nos libertará. Conforme ele nos disse, e voltamos mais uma vez a repetir, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sigamos os passos de Jesus, conforme ele disse, eu sou o caminho. Sigamos os exemplos de Jesus, que sem sombra de dúvida estaremos realizando este caminho de libertação. E aí Miramês encerra dizendo: sejamos fortes na educação de nós mesmos, não vacilemos. Sejamos fortes na educação de nós mesmos todos os dias. Então aqui ele fala todos os dias, todos os momentos, não vacilemos, sejamos fortes, porque
é na persistência do trabalho, e no esforço do dever que beijamos as flores da sabedoria como se fossem a face do Criador. Flores de sabedoria como se fossem as faces do Criador, simbolicamente falando, dignando-nos de um novo amanhecer. Então aqui Miramês encerra estes maravilhosos esclarecimentos, nos conclamando para caminharmos adiante com Jesus, que sejamos fortes na educação de nós mesmos, todos os dias, persistindo no trabalho e no esforço do cumprimento dos nossos deveres, porque assim, sem sombra de dúvida, que alcançaremos a nossa liberdade através do conhecimento da verdade, através do conhecimento dos atributos de Deus. Paz do Cristo esteja conosco sempre. Um abraço fraternal a todos e a todas e até a próxima oportunidade, quando daremos continuidade aos nossos estudos e reflexões. Paz do Cristo esteja conosco sempre.